Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer com vocês esse acabamento aqui no bico da nossa peça. Eu já tenho a videoaula aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, eu já fiz essa peça e esse acabamento aqui com vocês. Agora, eu vou fazer aqui nessa parte, que é a parte do bico. Então, aqui eu tenho uma dica bem importante para vocês, para fazer esse acabamento. Com o mesmo fio que eu fiz essa carreira, sem fazer o arremate, e não vai aparecer aqui também. Eu deixei o fio lá para trás e puxei para fazer essa outra carreira. Então, mais pro final do vídeo, quando estiver finalizando, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz de uma forma diferente aqui na nossa peça. Eu vou usar a linha Ayla para fazer esse acabamento da Têxtil Piratininga. É uma linha 100% poliéster, TEC 779. Vou usar a agulha 3,5, que é a agulha que eu usei para fazer a minha peça. Fiz aqui no barbante 6. E a dica de arremate eu já tenho aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês também de como que eu faço aqui esse acabamento. Então, eu vou trabalhar com a agulha 3,5 e com a linha Ayla. Para fazer o acabamento, eu usei aqui o isqueiro, a agulha de tapeceiro, a tesoura e a cola jeans. Aqui eu vou deixar um pedaço de fio sobrando ali do lado avesso, mais ou menos aqui, ó, o tamanho aqui do cabo da minha agulha. Então, eu deixo esse fio lá pra trás. E eu vou começar aqui a fazer ponto baixíssimo. Vou começar aqui nessa parte, em algum desses pontos aqui mais pro meio, porque depois eu tenho esse acabamento aqui para fazer aqui entre um leque e o outro. Então, eu começo mais ou menos aqui no meio do leque, para ficar mais fácil de fazer o arremate depois. Pego nas duas alças do ponto e busco o fio aqui pro lado direito para fazer o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ainda estou segurando o fio aqui para não diminuir esse tamanho, que eu vou usar depois pro arremate. E vou fazer o ponto baixíssimo. Busco o fio e passo aqui dentro desse ponto. Vou no próximo ponto, pego nas duas alças do ponto, busco o fio e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, esse fio aqui é o que eu vou usar depois, quando eu estiver finalizando aqui a carreira, eu vou puxar aqui pro lado direito, por isso que eu deixo um bom pedaço, para fazer o acabamento. Aqui onde eu tenho o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, pegando aqui embaixo. Busco o fio, alongo esse fio e passo aqui por dentro desta alça. Aqui onde eu tenho esses pontos altos, venho no primeiro ponto, pego aqui nas duas alças, busco o fio e faço baixíssimo. E faço dessa forma em todos os pontos altos, sem pular aqui nenhum ponto. Tenho que fazer em todos eles. Faço um ponto baixíssimo, pegando aqui nas duas alças do ponto alto. Fiz no último ponto do leque. Aqui onde eu tenho esse ponto baixo, vem bem aqui dentro desse espaço, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo leque, em todos os pontos altos, faço ponto baixíssimo. E eu sigo dessa forma até completar a minha carreira. Vou fazer assim, ó, por toda a volta. Lembrando que quando chega no ponto baixo, eu faço um baixíssimo também. E aqui ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar assim, por toda a volta. Quando chegar aqui, onde eu iniciei a carreira, nesse último ponto, eu volto pra gente fazer a finalização desta carreira. Trabalhei aqui na minha peça por toda a volta, fazendo ponto baixíssimo. Agora, aqui, quando eu vou fazer o último ponto, então, aqui eu tenho onde eu iniciei a carreira, aqui no último ponto, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Só que eu vou colocar a agulha aqui
E não vou puxar esse fio que está vindo do novelo, eu vou puxar esse fio que eu iniciei a carreira, esse fio aqui, a ponta desse fio. Então, eu vou trazer esse fio aqui pro lado direito e vou passar aqui por dentro. E aqui eu vou ajustar esse fio. Esse é o que está vindo do novelo, e esse é o fio aqui do nosso arremate. Vou colocar na minha agulha. E aqui onde eu iniciei, que eu tenho esse ponto, nessas duas alças aqui, eu vou passar esse fio aqui por dentro e volto nessa última corrente. Levo meu fio pro lado avesso e vou ajustar o fio para que fique aqui tudo do mesmo tamanho. E esse fio que está vindo do novelo, eu vou fazer o acabamento aqui nessa carreira ainda. Então, ele ficou ali pro lado avesso. Então, agora aqui eu vou trabalhar ponto baixo. Agora, eu deixo esse fio em espera para fazer o arremate depois. E pego este fio que está vindo do novelo. Então, agora, eu só vou puxar esse fio aqui pro lado direito. Vou pegar somente na alça de trás. E agora, a partir do próximo ponto, eu começo a fazer ponto baixo. Busco o fio e faço ponto baixo. Vou no próximo ponto, busco o fio, faço ponto baixo. Aqui na minha peça, eu fiz com 9 pontos altos aqui no leque. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto do meio, que é o quinto ponto, eu faço as correntes dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Aqui nesse ponto do meio, eu faço um ponto baixo, 2 correntes, e no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Aqui, você pode trabalhar o ponto picô ou pode fazer 3 correntes ao invés de 2 para ficar maior essa ponta. E aqui depois, para finalizar a carreira, eu preciso fazer os pontos baixos aqui também. Somente aqui no início vai ficar dessa forma. Agora, eu faço ponto baixo para cada ponto aqui do leque. Então, eu faço um ponto, 2, 3 e 4. Porque fica 4 de um lado e 4 do outro. Se você fez com 10 pontos altos, você vai trabalhar 5 pontos baixos, 2 correntes, e no próximo ponto você faz o ponto baixo. Então, aqui eu fiz no mesmo ponto, porque eu tenho número ímpar. Então, no ponto do meio, eu trabalhei dessa forma. Agora, aqui eu vou fazer o ponto avelã com 3 laçadas. Então, eu começo um ponto, deixo em espera, começo o segundo, deixo em espera, começo o terceiro, deixo em espera para ficar esse detalhe aqui na nossa peça. Então, eu vou dar a laçada. Aqui nesse espaço, que é na direção desse ponto baixo do meio, eu vou buscar o fio. E não termino o meu ponto, deixo em espera. Que eu seguro para ficar mais fácil de trabalhar. Venho no mesmo espaço, busco o fio. Ajusto, aqui eu vou alongar esse ponto e deixo em espera. Dou a laçada, venho no mesmo espaço, busco o fio. E aqui eu vou ajustar dessa forma aqui, ó, para ficar todos da mesma altura. Agora, eu vou tirar todos esses pontos aqui de uma vez, deixo esse ali em espera, esse primeiro ponto eu deixo para finalizar esses pontos juntos aqui. Então, eu vou buscar o fio. Aqui, esse gancho da agulha, se tiver aqui para cima, vai enroscar aqui, vai ter dificuldade de passar. Então, eu deixo ele virado assim para baixo. E eu vou passar aqui por dentro desses pontos, dessa forma. Fiquei com 2 alças, agora eu tiro tudo de uma vez. Então, vai ficar assim. Agora, aqui nos 9 pontos,
eu trabalho por 5 pontos. Nesse ponto do meio, que é o 5º ponto, eu faço 2 correntes e outro ponto no mesmo espaço. E depois eu trabalho mais 4 pontos. Aqui eu estou fazendo ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma a nossa peça. Cheguei aqui nesse espaço, nós vamos repetir esse ponto aqui. Então, aqui pode ser que você tenha dificuldade nos primeiros pontos, mas conforme você vai praticando, você vai pegando o jeito aqui na hora de tirar tudo de uma vez. Então, eu começo primeiro, busco o fio, alongo, dou a laçada, busco o fio, alongo esse ponto, dou a laçada, busco o fio e vou alongar esse ponto. Busco o fio e passo aqui por dentro de todas as alças e fica essas duas em espera. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Agora, aqui eu trabalho novamente os 5 pontos, então, 4 pontos são os pontos que fica de um lado, e o 5º é onde eu faço as 2 correntes e mais um ponto. Então, eu trabalho um ponto, 2, 3, 4. Aqui no 5º, ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo no mesmo espaço. Depois, mais 4 pontos baixos. E eu sigo dessa forma por toda a volta. Aqui eu vou repetir esses pontos. Então, nós vamos fazer assim até completar a carreira. Volto aqui pra gente finalizar a nossa peça. Chegando no final da carreira, então, aqui eu iniciei nesse ponto. Eu preciso de um ponto baixo aqui para finalizar a minha carreira. Então, eu faço o ponto baixo. Vou cortar o fio, deixa aqui o pedaço do tamanho aqui do cabo da agulha. E aqui eu vou queimar essa ponta para não desmanchar aqui esse fio. Depois que eu terminei o ponto baixo, eu puxo esse fio aqui por dentro e agora eu coloco na agulha de tapeceiro. Agora, aqui onde eu iniciei a carreira, eu pulo esse primeiro ponto, venho nesse segundo e coloco a agulha aqui por dentro e passo esse fio ali dentro desse segundo ponto. Vou ajustar o fio. Volto aqui nesse último ponto, que é o ponto baixo, bem aqui dentro desse ponto, nessa alça. Eu coloco a agulha e depois eu venho nesse ponto que eu pulei. Coloco aqui dentro e levo lá pro lado avesso. E aqui eu vou ajustar esse fio para ficar a corrente da mesma forma que as outras. Agora, aqui do lado avesso, eu vou fazer um nó aqui. Antes disso, eu coloco um pingo de cola jeans. Depois, eu faço um nó e escondo esse fio atrás dos pontos. Não aperto esse nó para não ficar puxado ali os pontos ali do lado direito. E agora, eu vou esconder esse fio atrás aqui dos pontos. Depois que eu escondo esse fio aqui atrás de alguns pontos, eu posso queimar aqui a ponta do fio, ou você pode usar também a cola jeans para fazer o acabamento. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, a nossa peça fica assim, com esse acabamento aqui com ponto zigue-zague, que também fica com esse acabamento aqui dessa forma, com ponto baixíssimo, aqui é ponto baixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.